como a gente estava falando aí antes do nosso breve intervalo, existe um exemplo, tem um exemplo de alguns ex-alunos, faz aí, eu posso colocar aí uns 2 anos pelo menos, e eles sentiram a necessidade de levar humanização e ambiência. Interessante que na época nós tínhamos o assunto humanização, segurança do paciente, mas não como matéria. Nós incluíamos isso nas outras disciplinas, ensinávamos isso, como sempre, mas ainda não era uma disciplina. E os alunos perceberam essa necessidade, perceberam essa carência, digamos assim. Na época, o PAN da rodoviária ele era gerido, não era gerido pela empresa que hoje gere, não era uma OS, e tinha algumas carências, tá? Financeiras, enfim. A coordenadora era uma excelente pessoa, muito aberta a projetos, muito aberta a mudanças positivas para o paciente, para os colaboradores. E os alunos, tudo é uma questão de gestão, né? Os alunos e nós da escola percebemos isso, a abertura que a coordenadora na época dava. Então, nós aplicamos diversos projetos. E um dos projetos foi sobre ambiência. Nós falávamos muito em sala de aula, humanização, é importante ser humanizado. O ambiente, né, a ambiência, o conjunto do tom de voz, a luz, a forma como a gente trata o paciente é importante. E quando eles chegaram na pediatria lá do PAN, eles falaram assim, poxa, tá precisando de um up, tá precisando melhorar um pouco essa ambiência, tá precisando melhorar um pouco o que a gente está vendo. O ambiente está muito triste, a ambiência não está colaborando. Talvez nós, com o nosso tom de voz, com o nosso jeito de tratar o paciente, seja humanizado. Mas será que não dava para a gente melhorar? Então, é aquela ideia de que sempre dá para melhorar. E os alunos se juntaram e começaram assim. A ideia deles era transformar aquilo que não estava muito bom em algo um pouquinho melhor. Então, começou com uma ideia, a professora, a enfermeira Nathalie, que aparece aqui na foto, a gente, à esquerda. Coisas boas assim, a gente tem que falar o nome do profissional, né? E falar mesmo porque isso é bom. Coisas boas a gente tem que falar. E a professora Nathalie trouxe a ideia, junto com eles, de fazer capinhas de soro. Então, para um adulto colocar um soro lá, ele entende mais ou menos o que está acontecendo. Para uma criança, além da restrição, não consegue entender, né, o que é um soro. Então, a capinha de soro, existe essas capinhas para comprar, só que são caras. E a intenção era envolver os alunos com o que a gente estava discutindo. E aí a gente, no caso a professora Nathalie, desafiou esses alunos a fazer capinhas manuais para que colocasse no soro. E aí, quando você vai medicar a criança, né, você fala assim, olha, qual você quer? Do Batman, né? E aí você consegue utilizar de forma humanizada para que a criança entenda que aquilo é necessário. Então, você não vai mentir, né? Mas você pode utilizar ali da imaginação da criança, daquilo que ela gosta. Ah, não, tia, não gosto do Batman, gosto de florzinha, gosto do Carros, gosto do Hulk. Essas coisinhas aí você consegue pegar a atenção da criança e desviar do foco que foi funcionar, fazer curativo, sentir dor, colocar soro, né? Então a gente consegue trabalhar melhor essa parte psicológica da criança. E os alunos em sala de aula começaram a desenvolver isso. As capinhas de soro, coisa simples, tá? A base da capinha era a caixa de leite, bem lavado, bem higienizado, e com EVA. Quem sabia desenhar, desenhava. Quem não sabia desenhar, cortava. Quem não sabia desenhar nem cortar, colava. Cada um trazia uma ideia. E aí eles fizeram as capinhas de soro para entregar na pediatria do PAN na época. Então, aqui é um exemplo das capinhas prontas, uma do Hulk, uma de Florzinha e uma do Bob Esponja, tudo feito pelos alunos. Eles fizeram em torno de 20 a 50 capinhas, eu nem lembro mais a quantidade, foi bastante, eu lembro que tinha de todos os tipos, o negócio virou uma febre, todo mundo se envolveu, fez as capinhas e a gente entregou isso na pediatria do PAN, para poder facilitar e humanizar essa ambiência, né? Olha esse aqui do Carros. Coisa simples, gente, barato, cada um traz o EVA, cada um traz uma canetinha. Poxa, mas eu como técnico de enfermagem de um hospital de pediatria, vou ter que fazer isso?
Eu não sei. Você pode propor para o seu gestor comprar pronto, ou você se juntar com toda a equipe da pediatria, cada um faz um pouquinho, cada um dá um pouquinho, né? O que, que seria um EVA, cortar um negocinho, uma caixinha de leite, para facilitar o seu trabalho, para humanizar o seu. Isso é enfermagem por amor, obviamente. Não se esqueçam nunca que, se for implantar qualquer coisa desse tipo, tem que pedir autorização dos gestores, tá? Você não pode simplesmente ir lá, fazer um monte de capinha ou comprar um monte de capinha e levar. Isso tem que ser protocolado, tem que ser avisado, a diretoria tem que saber disso, tá? Isso é bem importante. Existem algumas questões aí de protocolo a ser respeitado em cada instituição. Então, assim como na escola, eu como coordenadora eu não posso sair inventando um monte de coisa sem antes falar, né, com a minha direção, com o mantenedor da escola, e se qualquer empresa. Então, é uma ideia fantástica? É uma ideia fantástica. É fácil de fazer? É. Vocês, como técnicos de enfermagem, podem ter a iniciativa? Sim. Só toma cuidado para não passar por cima da gestão, hein? Pelo amor de Deus. Além disso, aí começou, né? Capinha, vamos fazer capinha, vamos fazer capinha, vamos fazer capinha. Os alunos estavam em estágio com uma enfermeira chamada Beatriz Gonçalves. Hoje ela não está mais aqui, mas é uma excelente enfermeira. Ela está no Sul. E ela falou, achou muito legal aquilo. Ela falou, nossa, que fantástico, a gente podia fazer mais. Mais do que só as capinhas. Vamos cortar uns bichinhos também? Pode ser de EVA, não sei. E aí a gente cola pelas paredes para as crianças chegarem, né, e falar, ah, isso aqui é a formiguinha, isso aqui é o elefante, vamos fazer? Quem sabe desenhar? Ah, quem sabe... Mas se a gente pintasse? E aí eles estavam fazendo estágio lá na época, e imagina, essa é uma foto da época, tá? De quando os alunos tiveram essa ideia. Eles falaram, poxa, mas a parede está descascada. Simplesmente pegar um bichinho de EVA e colar em cima da parede descascada não fica legal. E se a gente lixasse a parede? Aí o outro, e se a gente pintasse? E o outro, se a gente lixasse, pintasse e desenhasse, em vez de só colar? E a ideia foi crescendo. E eles foram em lojas de materiais, tá? Os alunos foram em lojas de materiais e pediram tinta, pincel, doado com este propósito. Olha, os alunos se juntaram, as famílias dos alunos se juntaram e foi assim um grande movimento. A coordenadora na época, que é essa moça que está aqui do meu lado, a Luciana, a coordenadora na época, ela abraçou a ideia de um jeito, pediu autorização na prefeitura, porque aí foi aquilo que eu falei para vocês, tá? Tem que pedir autorização. Pediu autorização na prefeitura, recebeu a autorização, teve toda uma movimentação positiva da parte dela, porque não é tão simples assim conseguir algumas coisas. Ela também conseguiu doação e chegou ao ponto de a gente olhar no relógio e era 1h da manhã e a gente está lá terminando de pintar, de fazer alguma coisa, junto com o marido, o filho, o namorado do pessoal, dos alunos, né? E todo mundo participando dessa mudança, dessa reforma, como você quiser chamar, mas pensando na ambiência, em melhorar a ambiência. Foi trocado lâmpada, aí nisso a prefeitura, que entrou com essa parte, tornou o ambiente mais claro, pensando que os pacientes poderiam se sentir mais acolhidos naquele ambiente. E aí, ó, isso foi Gente, ninguém era profissional, tinha, na verdade, acho que o marido e o namorado de uma das alunas que trabalhava com isso. Fora isso, a gente desenhando, cada um fez um pouquinho. Um foi olhando, o outro não sabia desenhar e pintou. Cada um fez uma parte. Essa aqui foi a porta de entrada da pediatria. Ó, assim que era a parte de internação da pediatria, né? E aí, depois da atuação dos alunos, eles tiveram a ideia de fazer colorido. Então, primeiro eles pensaram em fazer paletas de cores. E aí alguém viu uma foto e falou, não, só paletas de cores não, vamos criar mais, vamos deixar isso mais interessante. E aí fizeram como se fosse lápis, né? Tipo uma caixa de lápis. Na ponta de cada lápis, não dá para ver muito bem na foto, mas na ponta de cada lápis estão escritas palavras que remetem à humanização, que remetem coisas boas. Então, paciência, amor, lealdade, recepção, carinho, atenção. Em cada pontinha do lápis, com a cor do lápis, por exemplo, né? Aqui, ó, na pontinha do lápis, está escrito cuidar com amor, paciência e assim por diante. Essas palavras
de incentivo, palavras humanizadas, né? Palavras que tragam bons sentimentos, digamos assim. Torna o ambiente mais claro, como eu falei para vocês. Então, ó, esse ambiente é o mesmo ambiente que eu mostrei aqui, ó. É o mesmo ambiente, é o mesmo lugar. Mas olha como parece que o lugar é maior e mais claro quando você torna ele mais humanizado. Claro que só isso não é importante. Já falei que a ambiência é muito mais, mas aqui é um exemplo prático, né? Como alunos, estagiários de enfermagem puderam fazer a diferença. Aqui já pronto com os leitos, tá? A pintura que os alunos fizeram, a ambiência que eles trouxeram para o ambiente, já com os leitos. Aqui era o postinho de enfermagem e sala de procedimento, era dessa forma, e aí depois da ação dos alunos, eles colocaram essa pintura que ficou muito fofa, muito linda, né? Torna o ambiente mais alegre, você pode falar para a criança, olha que lindo, vamos olhar o horário ali, ó, no trenzinho, olha a borboleta, olha que bonito, o sol, o que o sol faz? O sol traz calor, traz frio, e nessa conversa com a criança, isso também é ambiência. A ambiência tem a ver com o ambiente físico, sim, mas também tem a ver com que você utilizar o que tem no ambiente físico para conforto, para humanização, para colaboração daquele paciente. Então, obviamente, isso com criança é muito mais forte do que com adulto. Porém, não significa que não existe com adulto. Eu vou depois mostrar um exemplo sobre isso. Para finalizar a parte de criança, eu falei de brinquedoteca, a importância da brinquedoteca. E existe uma coisa chamada brinquedo terapêutico, tá? O brinquedo terapêutico é uma coisa um pouquinho diferente da brinquedoteca. O que é brinquedoteca? Um espaço no hospital, no serviço, enfim. Brinquedoteca é um espaço onde vão ter vários brinquedos e a criança vai brincar. É isso. Pode ser direcionado ou não. Pode ter, por exemplo, uma educadora, uma contadora de história, pode ter uma recreacionista, pode ter alguém ali que vai direcionar as brincadeiras, a atenção das crianças, os jogos, ou não. Às vezes são só os brinquedos e pode ter algum monitor e, obviamente, tomar cuidado de não deixar a criança sozinha com brinquedo ou sozinha com outras crianças, porque tem inúmeras situações que podem acontecer, principalmente dentro de um hospital. Bom, agora, o brinquedo terapêutico, não. O brinquedo terapêutico, ele tem o objetivo de auxiliar no tratamento. Aqui no caso tem um resuminho, né? Diminuir medo, diminuir sofrimento e fazer com que a criança entenda o que está acontecendo com ela. Criança é mais inteligente do que a gente pensa. Basta ter paciência para você conseguir explicar. Então, quem tem contato com criança, filho, irmão, sabe do que eu estou falando. Basta você ter paciência e achar a estratégia, o jeito certo de falar com a criança, que a criança vai entender. A criança tem uma compreensão muito melhor, às vezes, do que um adulto que tem vários conceitos pré-formados, tem várias barreiras, tem várias preocupações. A criança está com a cabeça aberta, até demais às vezes, né? Está com a cabeça aberta, ela é uma esponja absorvendo tudo. E se você souber a forma certa de chegar na criança, pronto, você ganha a criança, ela vai entender e ela vai ter vontade de colaborar com você. Mas ela tem que entender, tá? Existem alguns aspectos que eu não vou falar aqui, provavelmente vocês já discutiram isso na matéria de saúde da criança e do adolescente, que é a parte de educação, cultura, a interferência dos pais, e eu não vou entrar nesses aspectos. Vou falar apenas do brinquedo terapêutico. Então, por exemplo, aqui a gente tem o Homem-Aranha recebendo soro. Para a gente pode parecer uma coisa boba, né? Mas para a criança, não. Quando você fala, olha, receber soro é uma coisa importante, ajuda o corpo a ficar mais forte, é necessário, tem remédio que vai deixar você melhor. Até o Homem-Aranha precisa de soro. Olha aqui o Homem-Aranha recebendo soro. E aí você tem que ter compreensão também das idades. Por isso que eu não quero entrar muito nisso, porque vocês já tiveram saúde da criança e do adolescente. Quem for trabalhar em pediatria, eu sugiro que faça alguns cursos específicos.
sinceramente, quem for trabalhar em pediatria, eu sugeriria que até fizesse pedagogia, não estou brincando. Na pedagogia, a gente aprende algumas coisas incríveis sobre aprendizado. Então, você sabe a idade de cada criança, o que, que ela gosta, o que ela não gosta, como ela aprende. Tem criança, idades que aprende vendo, idades que aprende melhor ouvindo, idades que aprende melhor fazendo, falando. É um assunto muito amplo, não quero gastar tempo agora com isso. Mas é importante você saber, você gosta de pediatria? Pretende trabalhar nisso? Pense em fazer ou um curso específico para enfermagem na pediatria, ou, sério, investe numa pedagogia. É fantástico, é fantástico. Mas vamos lá. Inclusive de atenção, tá? Cada idade tem um tempo de atenção. Passou aquele tempo, ela não vai prestar mais atenção em você. Quer ver uma coisa muito interessante em criança? Você começa aqui, ó. Olha, o Homem-Aranha, né? Tá recebendo soro. E aí você começa a contar a história do Homem-Aranha, tal, tal, tal. Daqui a pouco a criança para e fala assim: Nossa, tia, minha mãe tem um brinco igual ao seu. Ela não ouviu nada do que você tá falando. Ou ouviu muito pouco do que você está falando. Ela perdeu o foco porque você não teve a capacidade de manter o foco dela, ou passou do tempo, ou usou a estratégia errada, certo? Então, quem for lidar com criança, é bom saber disso. Então, o brinquedo terapêutico, ele tem esse foco de ensinar a criança sobre o seu tratamento, sobre a sua patologia. Por isso ele é tão interessante. Pode ser um brinquedo simples como esse, uma coisa assim, super fácil de montar. Você pega um bonequinho desse, né? Conecta ali o equipo e um sorinho. É super tranquilo. Exatamente, Lê. Não sei se você colocou no privado de propósito, sem querer, se eu posso conversar, mas tá certinho o que você falou e é uma ótima oportunidade. Fica aqui não tem problema. Eu só fico com medo, às vezes, de falar o que está no privado, né? Porque às vezes a pessoa não quer que os outros saibam. Mas fica um adendo aqui. Quem gosta de pediatria não fica desempregado, tá? Principalmente se tiver experiência ou curso na área. Pediatria é uma das áreas que mais precisa de técnicos de enfermagem. A outra área que precisa bastante também é saúde mental, tá? Psiquiatria. Tá sempre precisando de técnicos de enfermagem, até porque uma grande maioria dos formados não gostam dessas áreas. Bom, então, como eu disse, o brinquedo terapêutico é aprender brincando. É isso que você vai fazer com a criança. Você vai ensinar brincando. Você vai ensinar para a criança de forma descontraída, né? O que ela mais gosta e o que ela mais sabe de fazer, que é brincar. E foi como a Letícia falou, né? Para administrar medicação numa criança, você tem que ter o quê? Jogo de cintura, porque senão vira tortura. Cada um segura num membro e outra pessoa vai lá né? E maltrata na cabeça da criança, né? Então, quando a gente fala do brinquedo terapêutico, a gente tem que ter essa compreensão. Eu vou ensinar a criança sobre o tratamento dela, sobre a medicação, através da brincadeira. Esse daqui é um brinquedo terapêutico mais elaborado. É um brinquedo terapêutico, né? Isso aqui deve ser para grandes hospitais, para grandes universidades. Isso é comprado, é caro. Gente, esses bonecos anatômicos são extremamente caros. Paloma, todas as áreas, elas têm algum curso de especialização. Alguns são de especialização, alguns a gente chama de curso livre. Quando você tem foco em alguma área, eu quero pediatria, eu quero clínica médica, clínica cirúrgica, eu quero centro cirúrgico, maternidade, enfim, centro obstétrico. Quando você já sabe, você descobriu a área que você gosta e você quer focar naquela área, se não tiver uma especialização igual enfermagem do trabalho, instrumentação, se não tiver uma especialização própria, você pode procurar esses cursos livres, cursos de aprofundamento daquele tema. Porque, por exemplo, para você trabalhar num pronto-socorro, pronto-socorro de um hospital ou PAN, você não precisa de nenhum curso específico. O fato de você ter curso técnico já é o suficiente. Tudo bem? Porém, se você tiver o APH, é um diferencial no seu currículo. Se você tem o APH, isso muda tudo. Então, quando
contratante, né? A pessoa que vai te contratar, ela vê lá, nossa, a Paloma tem APH, a Paloma tem bombeiro civil, a Paloma tem curso de primeiros socorros. Não é obrigatório, mas é diferencial. Então, ao invés de ela pegar a Paloma e jogar lá na, sei lá, no Queimados, jogar lá na pediatria, fala, não, com esse currículo aqui, Paloma, você tem perfil e estudo e bagagem para ir direto para o pronto-socorro. É diferente de você chegar lá com um currículo só o técnico e falar, eu quero, eu prefiro, eu só gosto, entendeu? Especialização mesmo, como tem na faculdade, como tem esses dois que eu falei, né, enfermagem do trabalho e instrumentação, eu acredito que não. Seriam mais cursos mesmo, tá bom? Mesmo assim, é um diferencial. Porque a especialização, ela tem que ser regulamentada, né? E do técnico, a gente tem uma gama menor de especialização. Ainda assim, os cursos fazem diferença. Respondido? Imagina, meu amor, de nada. De qualquer forma, esse brinquedo terapêutico que vocês estão vendo é um bebê, uma criança, né, menor, e ele desmonta todinho. Você consegue ver todos os órgãos. E você consegue explicar para a criança, por exemplo, o que é um apêndice, o que é apendicite, o que vai ser uma apendicectomia. Tomando os devidos cuidados, é bom para usar um brinquedo terapêutico ter um treinamento antes, para você também não exagerar, né? Chegar lá para a criança e falar, o médico vai te abrir, vai abrir sua barriga e vai tirar um pedaço do seu órgão. A criança não vai querer nem continuar a conversa com você, tá? Então tem que ter esse equilíbrio aí, tem que ter sensibilidade daquilo que você vai falar. Mas dá para falar tudo. Só depende do jeito que você vai falar. Então, brinquedo terapêutico tem esse objetivo. Olha esse daí. Bem mais simples, é uma boneca, né? Só uma observação. Novamente, né, reforçando o que eu já tinha falado. Todas essas fotos eu peguei na internet, tá? Quando for alguma foto que tenha alguma referência específica, eu falo para vocês como foi no exemplo dos alunos. Mas esses daí eu peguei da internet. Então, algumas coisas a gente tem que verificar e ter um olhar crítico. Aqui é uma boneca simples e provavelmente estava sendo explicado sobre punção venosa, administração de intravenosos. Então, foi colocado um scalp na bonequinha, né? E ali a seringa e a agulha. Por que eu digo que tem que tomar cuidado? Tem dois aspectos. Primeiro, cuidado com agulhas, tá? Mesmo que você for ensinar a criança, mesmo que você for mostrar para a criança como funciona, você também não pode colocar em risco, né? Então, cuidado com agulhas, bisturis, tesouras. O outro ponto é que a boneca é de pano. E boneca de pano não é recomendável dentro de uma brinquedoteca ou dentro de um hospital, porque se cair sangue, secreção, fluidos, enfim, é mais difícil de você higienizar e de você eliminar os micro-organismos, porque é de pano, ok? Então, fica essas duas observações. Mas, de qualquer forma, aí está ensinando a criança, pode ser considerado um brinquedo terapêutico. Ó, a Valéria contribuiu com uma informação. Acho que já tem outras especializações técnicas, além dessas duas, de instrumentação e do trabalho. Pelo que consta, são 16, mas para o técnico, olha que legal, 16 especialidades reconhecidas pelo COFEI. 16. Gente, 16 é muita coisa. A Valéria colocou a resolução 609 de 2019, recente, legal. É obrigatório registrar especialização no Corém. Fantástico. Sabe o que é mais legal nisso? Vocês têm essa oportunidade de correr atrás. Eu digo até dessas duas porque são as duas que a gente tem aqui na Baixada, né? Agora, se você tem condições de ir para, por exemplo, para São Paulo e fazer essas outras, é até bacana que eu vou pesquisar quais são as outras, ô Valéria. Obrigada, muito obrigada mesmo. Porque aí a gente consegue ampliar até a nossa visão, né, de estudo, de aprofundamento dos assuntos e melhorar currículo. Não tem jeito. Você tem a especialização, você tem o curso daquele assunto, é muito mais difícil você ficar desempregado, né? Muito bacana. Muito bacana. Obrigada pela contribuição, meu anjo. Vou até salvar essa resolução. Por favor, se você puder.
Eu agradeço. E aí, a Paloma que perguntou, Paloma, já fica aí de olho se tem aquilo que você quer, tá bom? Deixa eu só salvar aqui. Pronto. Obrigada, Valéria. Pensando nisso, então, de brinquedo terapêutico, aqui tem um outro exemplo, aparentemente também de punção, né? Uma criança com as luvinhas fazendo ali uma fixação de punção, bacana também, até para a criança entender que se aquilo sair, vai ter que colocar de novo. E aí você pode usar aí todos os argumentos que você usaria com o adulto, só que de uma forma fácil de a criança entender, de a criança compreender aquele assunto. Brinquedo terapêutico, aqui alguns aspectos que provavelmente eu já introduzi. Possibilita a criança aliviar a ansiedade gerada por experiências atípicas à sua saúde, à sua idade, perdão. Isso é óbvio, né? A criança não passa, aquilo não é normal para ela. Sessões realizadas em qualquer ambiente é uma vantagem. Olha que bacana. Você pode realizar sessões com um brinquedo terapêutico no leito, na brinquedoteca, na recepção, na sala de recuperação pós-anestésica, de preferência antes da cirurgia. E a duração é de no mínimo 15 minutos e no máximo 45 minutos. Mas por que tem duração? Foi aquilo que eu falei para vocês. A criança tem um tempo de atenção. Passou daquele tempo, usou a estratégia errada, a criança não vai nem ouvir o que você está falando. Paloma, dá uma olhadinha no chat. A Valéria colocou aqui pra gente, ó, as outras especializações. Peraí, só um minutinho. Alô? E aí tem aqui, ó, enfermagem centro cirúrgico, instrumentação, curso de CME, neonatal, diálise peritoneal, hemodiálise, saúde coletiva. Olha quanto em saúde coletiva. Do idoso, da mulher, saúde da criança e do adolescente, praticamente as disciplinas que vocês tiveram, né? Só que aí no caso especialização. Do homem, indígena, saúde ambiental, ESF ou PSF, perfeito, de saúde pública, a parte lá de estratégia de saúde da família, saúde do trabalhador, higiene do trabalho, enfermagem do trabalho, assistência à saúde do trabalhador, enfermagem offshore, enfermagem terapia intensiva, cuidado com o paciente crítico adulto e crítico pediátrico, crítico neonatal e o crítico cardiológico, trauma e ortopedia, imobilização ortopédica, olha, isso daí é bem interessante. O APH, que eu tinha falado, saúde mental, Paloma, então, saúde mental tem. A assistência a queimados tem hospital grande, como a Santa Casa, que tem uma ala só de queimados. Imagina, você entrega um currículo com uma especialização dessa, dificilmente você não vai ser contratado, ou pelo menos dificilmente você não vai ser chamado para o processo seletivo, né? É verdade, de feridas, assistência a portadores de feridas, imunização também, hoje tem várias clínicas de vacina, atendimento domiciliar, home care, fantástico, aleitamento materno, hemoterapia e hemoderivados, muito sério isso daqui, porque tem os bancos de sangue, então se você tem essa especialização é um diferencial, e assistências políticas de ISTs. Exatamente, Valéria. Infelizmente, ainda é restrito o oferecimento, mas está regulamentado, pelo menos é o que consta. Então, aí entra uma questão. Para ser considerado especialização, tem que passar por uma fiscalização parecida com um curso técnico, sabia? E às vezes a gente não acha com facilidade aqui na Baixada, porque, só para vocês terem uma ideia, gasta-se mais ou menos entre 8 e 15 mil reais para você autorizar um curso. Só a parte para você falar para o pessoal vir aqui, né, e fazer a fiscalização e auditoria. Então, envolve espaço físico, desde banheiro até estrutura física. Dependendo do curso, precisa prática, então precisa laboratório, campo de estágio. Eles vão avaliar tudo isso, que não é errado,
tá? Não estou aqui criticando. Só que dificulta e encarece. Então, às vezes, os donos de escolas, enfim, né, que tem uma certa estrutura física, tem tanto investimento financeiro tão grande em algumas coisas. Imagina, 16 especializações. Como saber qual que vai ter retorno financeiro? Porque, querendo ou não, escola precisa ter lucro, é uma empresa. Então, eu acredito que isso dificulte um pouco. Ao mesmo tempo que é importante para você não ter uma escola oferecendo qualquer coisa, de qualquer jeito, dificulta um pouco e encarece. E aí precisa de pesquisa de mercado, depende muito da economia do país. Então, imagina, se a gente tivesse feito uma pesquisa de... E confesso para vocês, eu faço o curso mais pedido, não adianta, é instrumentação. Eu já escrevi o curso, eu já montei o curso, eu já coloquei as disciplinas, carga horária, tudo bonitinho, tá tudo pronto. O que está faltando? O melhor momento no mercado para a gente conseguir, né, fazer essa autorização e começar o curso. Olha o que aconteceu com o país. Né? Eu fiz tudo e entreguei tudinho do curso de instrumentação o ano passado. Mas como é que a gente vai fazer um investimento desse tamanho com uma crise que a gente está vivendo? Então, são essas coisas que às vezes atrapalham um pouquinho. Ainda é restrito, já li, a dificuldade de regulamentar o curso e conseguir pontos de... Exatamente. Exatamente. Olha, campo de estágio. Como formar turma, exatamente. No papel e na norma é fácil, o que precisa é muito mais. Mas olha, tenhamos esperança, né? E quem aí tem interesse, o importante é saber que existe. Legal, tem 16 especializações para o técnico. E depois é fazer alguns sacrifícios, tá? Eu tenho muita vontade de fazer um curso de especialização no Einstein. Eu tenho muita vontade de fazer mestrado. E isso vai exigir de mim alguns sacrifícios. Hoje eu estou fazendo um curso que eu queria muito, que é MBA, em auditoria, qualidade, segurança. Poxa, estou super feliz, né? Porém, eu tenho feito inúmeros sacrifícios para conseguir pagar, fazer, né? É diferente, às vezes, de alguns lugares que tem prova, esses cursos de pós-graduação, de mestrado, etc. É trabalho atrás de trabalho. Então, assim, vocês já sabem que tem. Agora tem a parte de correr atrás e tentar fazer. Certo? Obrigada pela sua excelente contribuição. Deixa eu só salvar esta parte também. Obrigada, minha querida. E aí já fica aí registrado para todo mundo. Voltando um pouquinho aqui no brinquedo terapêutico, então a gente tem aí a duração entre 15 e 45 minutos, não ultrapassando muito disso, porque se você ultrapassar muito isso, você vai ter a perda, né, de passar aquele conteúdo, então tem que montar uma estratégia para isso. Olha esse bonequinho aqui que bonitinho. Ele tem a parte das expressões, né? Então você consegue mudar o rostinho do boneco. Imagina, eu que agradeço. Então, nesse caso, o bonequinho aqui, ele mostra alguma coisa referente aqui, ó, talvez como uma cirurgia de coluna. E aqui você consegue explicar, talvez, sobre as reações, né? Esse aqui foi uma pesquisa que eu peguei sobre o brinquedo terapêutico na internet. Esse daqui é muito polêmico, quando é em sala de aula, ixi, isso aqui dá uma discussão enorme, né? Brinquedo terapêutico que fala para a criança como que é o parto, de onde sai a criança, aí quem é mãe às vezes discorda, e é uma discussão muito grande. Por que vai ensinar isso para a criança? Por que mostrar isso para a criança? Depende, gente. Tem inúmeras situações, muito exatamente, Valéria, tabu. Tem muitas situações que a gente precisa falar sobre isso com a criança, às vezes situações tristes, né? Explicar, por exemplo, para uma criança de 9, 10 anos que foi abusada e está grávida. Você precisa explicar de alguma forma como aquela criança vai sair. Não tem como fugir disso. Se for escolhido continuar com a gestação, enfim, não vou ficar entrando em detalhes, porque isso é uma discussão que foge um pouquinho foge totalmente da parte de humanização. O importante é saber que brinquedo terapêutico vai ensinar para a criança, e às vezes não precisa ser criança, pode ser uma pessoa especial. Né? Não é porque é brinquedo terapêutico que só pode ser usado com criança. Às vezes você tem um paciente com uma condição especial, intelectual,
E como é que você vai explicar? Você vai pegar o brinquedo terapêutico e vai explicar, né? Lembrando que eu talvez não tenha dado para vocês a aula de IST, ou talvez vocês tenham assistido a minha palestra, mas tem aula de IST que eu dei para o segundo módulo. Se vocês quiserem, eu passo o link, que eu falo justamente sobre isso. Sexo não pode ser tabu. Sexo tem que ser discutido abertamente, principalmente entre profissionais da área da saúde, e vocês vão atender pessoas que não sabem, mulheres que não sabem que tem vagina e uretra. Ela acha que pelo mesmo lugar sai urina, xixi, menstruação e bebê. Então a gente tem que falar isso de forma aberta, senão a gente não faz sentido a nossa profissão. Olha que bonitinho, isso aqui foi um trabalho feito por uma enfermeira sobre brinquedo terapêutico. E ó, é uma boneca simples, gente. Aquele primeiro que eu mostrei, ele é caro, mas você pode usar um brinquedo simples para você conseguir atingir o seu objetivo, que é explicar para a criança de forma dinâmica. Agora, finalizando aí o nosso assunto, humanização não é só em pediatria, obviamente, e ambiência também não é só em pediatria. Como que eu vou ter ambiência numa UTI? Falei de adulto, né? Adulto é mais fácil explicar. De certa forma, sim. Mas vamos lá. Um adulto internado numa UTI. UTI é um lugar restrito, o adulto não pode ir em lugar nenhum, fica ali deitado, olhando para aquele teto branco, né? Pensando na morte, não é nem na vida, que você está numa UTI, você pensa em morte. Qual é a forma que a gente poderia melhorar essa ambiência? Além de tudo que já foi falado da parte de comportamento, tom de voz e etc. Uma das formas de você melhorar a ambiência numa UTI adulto, olha só aqui a janela, tá vendo? Você tenha uma abertura para um jardim, por exemplo. Luz solar entrando. Lembrando que a UTI ela tem que ser lacrada, tá? Essa janela não pode ser aberta em hipótese nenhuma. Faz parte dos protocolos contra infecção hospitalar. Porém, você pode ter ali o vidro, né? Tem um vidro lacrando, mas que o paciente consiga ter uma visão de fora daquele, né, daquele mundo trancafiado ali da UTI. A imagem não está muito boa por conta da qualidade, mas enfim, aqui, se vocês observarem a janela, não dá para um jardim, porém, dá para a cidade. O paciente pode olhar lá e ver o outro prédio. Quem já ficou internado por muito tempo sabe como é desesperador. Você não vê mais nada. Só vê enfermeiro, medicação, sentir dor. Ali, pelo menos, o paciente pode se distrair, ver um passarinho passando, ver se está chovendo, se está sol. Esse daqui também, né, para a cidade, mas tem ali uma área verde. Gente, tem 30 segundos. Então, 10:10, por favor, voltem para a gente continuar a nossa conversa. Vou tentar finalizar essa parte. Olha que legal. Esse daqui, se eu não me engano, ele é um fisioterapeuta e ele desenvolveu um estudo e no teto da UTI ele pintou como se fosse nuvens com formato. Então você olha para lá e você fica procurando. Ah, aqui eu vejo um gato. Ah, não, eu não vejo um gato, eu vejo um barco. Aqui eu vejo uma pessoa sorrindo. Aqui eu vejo um passarinho. Então a ideia dele é que o paciente gastasse tempo com aquelas formas, com aquelas imagens e não ficasse tanto pensando na doença, na dor, né, nos problemas. Então é uma forma de você melhorar o ambiente. Agora, tem lugares muito mais estruturados para isso, luxuosos, e tem